10:10, João 10:10, a palavra diz assim, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Jesus falou assim, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Irmãos, quando o Senhor fala vida em abundância, tanto, né, não é só espiritual. Vida em abundância não é só uma abundância, né, para a nossa vida financeira, não. É no corpo, na alma e no espírito. Então Deus quer que nós estejamos bem, né? Então a palavra diz que nós temos que ter vida em abundância no corpo. Nós temos que estar com saúde, né? Mas nem sempre estou, mas assim, o desejo de Deus é que nós sejamos assim abençoados no corpo, na alma, né? E no espírito. Então, não adianta você estar bem, né, espiritualmente, se a sua alma, você não vai estar bem espiritualmente se a sua alma estiver angustiada, né? Você vai ficar triste, né? Então, o corpo, se você está, de certa forma, com alguma enfermidade, atrapalha muito, né, a sua disposição da alma, a sua disposição do espírito também, em termos de buscar, assim, uma dedicação na vida espiritual. Então, todos nós queremos ter uma vida melhor, né? Quem que não quer uma vida melhor? E sempre progredir, né? Então, é muito bom você mesmo, se você parar para olhar, para pensar, como é que era lá atrás, né? As coisas foram melhorando, né? As coisas vão melhorando. Eu lembro quando eu e minha esposa casamos, né? A gente não tinha condução, né? Eu já falei aqui, né? Nós tínhamos um carrinho, né? Carrinho de feira, bem modesto, né? Para fazer as feiras, nem bicicleta a gente tinha. Então, mas éramos muito felizes, porque nós tínhamos assim um ao outro, tínhamos uma expectativa, e as coisas vão melhorando, né? O meu sonho quando a gente namorava, pensava assim em casar, que estava preparando as coisas para o casamento, olha, será que a gente vai conseguir ter uma televisão colorida? Eu falei assim, televisão colorida, na minha época, a televisão era preto e branco. Quem tinha preto e branco ainda dava glórias a Deus. E na minha família, nós éramos tão pobres, era bem pobre, né? Que os meus tios eram ricos. Então, nós tínhamos o primo pobre e o primo rico, né? Essas histórias tem em maioria das famílias, né? E aí, lá os meus tios tinham televisão, as primeiras coloridas eles tinham, porque eles eram fazendeiros e tal. Meu pai era caminhoneiro, olha a diferença, fazendeiro, caminhoneiro, tudo igual no final, eiro. Mas assim, eu me lembro, e às vezes eu fico até meio assim, impactado, né? Mas o meu pai, a alegria dele foi comprar um filtro para colocar na televisão e parecer que ela era colorida. E ele ficava feliz com aquilo. Eu falava, tudo bem, né? Mas tinha até isso. Para os pobres, que não tinham condição de ter uma televisão colorida, tinha uma tela. Alguém já viu essa tela? Está vendo? Então, tem mais gente que passou por essas experiências. Mas aí, eu estou querendo dizer que a nossa vida, ela, graças a Deus, nós temos fases que já passamos e ela melhora. Mas o duro é quando as coisas param de melhorar. Vai melhorando, melhorando, mas chega às vezes, né? Quando ela para. Entra ano e sai ano, entra ano e sai ano, né? E aí, né? Puxa vida, né? Estava tão bom, né? A gente foi mudando de patamar, mas de repente a vida começa, né, a travar, o que está faltando. Então, irmãos, né? Quando eu estou falando isso aqui, a nossa vida cristã também é assim. Quando nós aceitamos a Jesus, é uma festa, é uma alegria. E aí você vai dando os passos, vai crescendo. Mas tem hora também que parece que as coisas dão uma travada, né? Entendeu? Mas não deveria ser assim, porque nós temos aqui, por exemplo, a nossa carreira cristã ela é dinâmica, né? Então, nós temos todo um primeiro passo, quando você conhece Jesus, passa pelas águas,
você vai conhecendo, né? Quando eu conheci a palavra, demorou 3 meses para eu descobrir que a Bíblia tinha um índice, para achar mais fácil. Acreditem se quiser. Eu cheguei a pensar em escrever numa folha todos os capítulos, falar qual a página, para ficar boa, que nem a nossa irmãzinha, a Giovana, né, que matou a pau ontem lá, achar as Bíblias, passagem rápida. E eu falava assim, é possível, né? Como é que pode, né? É tão difícil. Aí eu falei, vou fazer um índice. Aí, 3 meses depois, eu abrindo a Bíblia, eu descobri que já tem. Mas, enfim, tudo há um crescimento, né? E a nossa vida espiritual também, ela passa por esse crescimento, né? Mas o duro é quando para, né? Porque Deus tem muitas coisas para passar para nós, né? Então, na vida nossa espiritual, o processo, na nossa vida do dia a dia, né? Vida secular, vamos chamar assim, né? Nós temos assim situações que nós passamos por aperto. Quem não passou por aperto hoje está passando, né? Alguma crise que acontece, de repente as coisas dão uma entortada, e a gente costuma falar que são umas lambadas, né, que a gente leva da vida, né? De repente é um problema bem sério ali, um problema ali, às vezes um desemprego, às vezes uma enfermidade, e você leva aquela lambada. Mas essa lambada, no fundo, ela é boa. Por quê? Para você se tornar experiente, né? A gente vai levando a lambada, né? Vai levando a lambada da vida e vai ficando com couro grosso. O que é couro grosso? Não é no sentido de virar um rinoceronte, né? Não, um hipopótamo, não. Eu estou falando o seguinte, experiência. Principalmente quando você é recém-casado, né? Quando você casa, não tem experiência o que é um lar, né? Os novos casados vai saber muito bem do que eu estou falando. De repente tem que fazer compra, tem que pagar as contas, né? Mas, irmão, é assim que o homem se torna maduro. É assim que a gente vive, aprende, porque é pegando mesmo, né? Vivendo as situações que você vai tendo experiência e vai ganhando maturidade, né? Na nossa vida é assim. E na vida espiritual é a mesma coisa. Às vezes, muitos não valorizam o crescimento na vida espiritual. Mas, Paulo fala, eu queria estar ensinando muitas coisas para vocês, mas eu tenho que dar leitinho, que ainda vocês são bebês. Então, irmão, mostra que Deus também tem a mesma preocupação na vida espiritual. E a gente aqui não se liga na importância que é sermos crentes maduros, experientes, né? Não no sentido de só achar a passagem na Bíblia. Não, de entender aquilo ali e aplicar na sua vida. Depois, a hora que você aplica na sua vida, você começa a ver uma pessoa fora do prumo, você fala, não é assim, né? Deus falou isso, Deus falou aquilo, então é isso aí, né? Vai ajudando a sua vida e a vida daqueles que estão com você, né? Porque a gente apanha, o meu povo perece por falta de conhecimento, né? Não é isso? A José, né, que falou, olha, meu povo perece por falta de conhecimento. Então, nós precisamos aprender muito, né? E isso é o que nós temos feito aqui nas terças-feiras, quem participa conosco. Ah, mas eu não gosto porque é muito teologia. Não é teologia. Tem a hora que parece que é muitos termos, cristologia, nunca vi falar, teocentrismo, muita coisa. Não, calma. Você vai tendo a revelação da palavra e vai vendo como ela se aplica, por que Paulo escreveu aquilo. Se falou, foi importante para a igreja de Coríntios, foi para a igreja de Roma, né, para os romanos, para Efésios. E por que não é para nós? Né? É a mesma coisa. Então, o nosso crescimento, ele é muito importante, né? Então, a nossa vida, ela vai ganhando assim, nós vamos ficando mais experientes, Deus vai dando mais experiência conosco, né? E nós vamos vivendo coisas grandiosas. E Deus tem falado para nós que aqueles que confiar nele, buscar nele, vai viver experiência sobrenatural.
Deus tem falado esse ano inteirinho, né? A gente tem trazido essa mensagem de que Deus quer nos dar muito mais do que nós temos recebido, mas nós temos sido muito assim, superficial, né? Andando assim, buscando andar na superfície, né? Então, nós estamos em dezembro. Chega dezembro, as empresas fazem balanço, fechamento de ano, né? É obrigado a fazer pela lei da contabilidade e tal. Mas nós também temos que fazer na nossa vida balanços, tá? Então, hoje é o primeiro culto de dezembro, o último mês do ano, o ano está encerrando. Como é que foi 2023? Tem sido um ano próspero, nós temos assim crescido, a coisa está travada, né? Bom, se você é uma daquelas pessoas que tem estado angustiado porque entra ano e sai ano e continua do mesmo patamar, eu quero dizer para você que Deus tem uma palavra para nós hoje, né? Que Ele não desistiu de nós, que Ele é o mesmo Deus que quando a gente ora, Ele provê uma chácara, Ele provê um dia bonito, Ele provê condução, Ele provê coisas pequenas, Ele provê coisas grandes também. Deus Ele é poderoso para fazer, a palavra diz, infinitamente mais do que nós pedimos. Né? A gente brincava ontem, conversando com alguns, né? Que o dono daquela chácara está vendendo ela, 5 milhões. Né? 5 milhões, pastor? O pastor Rodrigo já deu a ideia de plantar um pé de milho que produz uns 5 milhões lá. Mas eu queria dizer para vocês, o que é 5 milhões para Deus? Nada. Né? Deus é poderoso, né? Para dar muito mais do que isso para nós. Mas o que isso vai trazer? Lazer? Se nós tivermos um pensamento, isso vai trazer vidas para Cristo, vai expandir o reino do céu, né? O que é 5 milhões para aquele que é dono do ouro e da prata? Não é verdade? Nada, né? E Deus está esperando que a gente tenha projetos, né? Projetos para alcançar vidas, para que a gente veja famílias sendo resgatadas do inferno, né? Vidas sendo salvas, né? Então é isso, né? Que Deus quer para nós. Um amadurecimento, né? Quando nós estamos falando aqui, a palavra que o Senhor trouxe no meu coração é um pouco em linha do que o pastor Rodrigo trouxe ontem de manhã. Abra comigo a Bíblia em João 16, de 6 a 13. Vamos ver aqui. João 16, de 6 a 13. Então, só para lembrar o cenário, né? Jesus estava preparando para despedir dos discípulos, né? Já era tempo de chegar a subida dele aos céus. E ele, pensa vocês, a situação dos discípulos, acostumados com Jesus. 3 anos de ministério com Jesus. 3 anos, João 16, 6, né? 3 anos andando com Jesus, vendo aquelas multidões seguindo Jesus, Jesus multiplicando pães, Jesus curando enfermos, né, cegos enxergando, né, coxos andando, enfim, tantos milagres. Imagina a festa daquele discípulo, que maravilha. Quem não gostaria de estar lá naquela época, não é verdade? Olha que bênção, que coisa, andar com Jesus, é incrível, né? Mas chegou a hora que Jesus falou assim, desculpa, mas eu vou ter que subir, né? E ele fala para os discípulos o seguinte, né? Mas não fique triste não, tá? Não fique triste não, porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu de tristeza. Ele estava falando da subida dele, né? Porque eu falei essas coisas no verso 6, o coração de vocês encheu de tristeza, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, o Paracleto, né? O Espírito Santo, que ele está falando. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado.
Tenho muitos a lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora, né? Mas quando o Espírito da verdade vier, ele o guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ele ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. E ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido de vocês. Bem? Vamos orar? Fecha seus olhos. Pai, obrigado, Senhor Deus, mais uma vez, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, por cada família que está conosco, por cada irmão, cada irmã, pelos visitantes, por aqueles que estão acompanhando o nosso culto pela internet também, que essa palavra alcance corações nessa noite. E fala, Pai, através do Espírito Santo, que o Espírito Santo possa usar minha boca para trazer aqui a Tua vontade, Senhor Deus. É o que nós mais apreciamos quando o Senhor fala conosco. Não quero ser eu ou falar mais que o Espírito Santo fale, Pai. Nós queremos Te ouvir, porque é muito importante, Pai. É isso que nós precisamos e muito obrigado desde já. Que o Senhor possa usar a cada um de nós, que essa palavra venha trazer uma próspera colheita para as nossas vidas e para aqueles que estão conosco. Nós agradecemos já em nome de Jesus. Amém e amém. Então, irmãos, Jesus está falando, olha, não fique triste não, que eu vou para o Pai, mas é muito importante que eu vá, porque se eu não for, Ele não virá. E eu o enviarei. Então, Ele está falando, né, do Espírito Santo. Então, Jesus, né, só para lembrar, né, porque a gente vai fazer uma comparação de Jesus com o Espírito Santo, vocês sabem, né, e não queremos cometer nenhuma heresia aqui, que nenhum é mais Deus do que o outro. Todos são Deus, né? É a Santíssima Trindade, que a gente costuma dizer, né? Mas Jesus tinha um ministério. Jesus, ele tinha um ministério de cumprir aqui na terra, se fazer homem, né? Ele se fez homem, habitou entre nós, viveu 3 anos, aliás, 3 anos não, um ministério de 3 anos, porque aos 30 anos, né, que ele foi conduzido pelo Espírito Santo, passou pelo batismo, tudo começou ali, né? Depois que ele foi batizado, né, lembra-se bem disso, ele foi conduzido para o deserto para ser tentado pelo Espírito. O Espírito levou ele para ser tentado pelo maligno lá, e ele passou por tudo aquilo, e aí ele veio, começou o ministério dele. Então, como é que era o ministério de Jesus? Feito homem, ele andava a pé. Não tinha nenhuma limusine, não tinha nenhuma carruagem, né, de fogo, né, nada especial. E, quando muito, ele andou de jumentinho, não é verdade? Andou no jumentinho. Foi a melhor condução da época. Aí, ele viveu, precisava ser assim, porque a palavra diz que ele, né, abriu mão de todos os poderes de ser Deus, né, de todas as prerrogativas que ele tinha de sendo Deus, para viver como homem. Já, ele falou o seguinte, o Espírito Santo não, ele não precisa ser, ele vai vir como ele é. Eu estou aqui, vamos para Galiléia, todo mundo pega a estrada, e vamos lá, né? Poeira, sol e tal, né? Quanto tempo demora e tal. Fazia parte do ministério de Jesus. Falou assim, mas quando vier o Espírito Santo, ele vai vir com toda a prerrogativa de Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, né? Então é muito melhor. Não comparativamente um é melhor que o outro, mas as condições é que ele vai trabalhar, que ele vai fazer, né? Como Deus vai operar, são muito mais, assim, para dar poder. E ele falou assim, ó, não saiam de Jerusalém, e até que venha o Pentecostes, né? Fiquem por aí. Então, tinha tudo planejado, né? A vinda do Espírito Santo, falou assim, olha, quando vier o Espírito da verdade, ele te guiará na verdade, né? Então, ele vai te acompanhar em todo momento. Ele vai te conduzir, né? E ele vai preparar, ele vai trazer o homem ao arrependimento, né, do pecado. É ele que... Então, a função dele, o Espírito Santo tem um poder, né, tremendo, né? E o Jesus tinha, sim, como Deus também um poder, mas ele não pode esquecer que ele estava como homem.
E ele fazia os milagres, né, na condição do poder do Espírito Santo, porque ele estava como homem, mas, né, Deus, né, pela graça, ele curou, pela graça, ele fez tantas coisas e morreu por nós na cruz. Mas a vinda do Espírito Santo, muito importante. Por quê? Viria aquele que vai nos acompanhar, que vai nos guiar, e é até hoje. Jesus ficou quanto tempo? 3 anos com os discípulos. Nós, a partir do momento em que nós aceitamos Jesus, que o Espírito Santo passa a habitar em nós, é para sempre, né? Que a gente possa ter, né, esse entendimento que ele passa a habitar em nós, e a nossa vida está ali com potencial para poder ser pessoas melhores, porque nós temos agora o poder do Altíssimo nos envolverá, não é isso? Nós cantamos aqui? O poder do Altíssimo te envolverá, descerá sobre ti o Espírito Santo, não é isso? Tua alma viverá, teu espírito, né, se alegrará, enfim, tudo novo se fará. Irmãos, então, veja bem, nós estamos falando aqui, né, só para lembrar de Pentecoste ainda, né, no dia de Pentecoste, né, tinha lá umas 120 pessoas lá naquele local, pelo que alguém estudou, e os discípulos de Jesus, e aquelas pessoas, né, no dia de Pentecostes, segundo está lá em Atos 2:42, diz que de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo que pousaram sobre a cabeça de cada um. Então, quando houve ali, né, aquele momento, né, de Pentecoste, aquele momento é que o Espírito Santo passou, então, que eles foram, né, que o Espírito Santo veio sobre todos eles, e eles passaram a falar línguas estranhas, não língua dos anjos, né? Línguas estranhas que eram conhecidas de pessoas que ele não sabia o que eles estavam falando, mas tinha pessoas de outra nacionalidade que estavam entendendo tudo. Como é que pode? Esse homem não é um pescador, ele está falando em grego, não, em grego ele já falava, mas está falando aqui, imagina que tinha um russo, imagina que tinha um japonês, eu não sei quem que tinha lá, se você olhar na Bíblia, você vai saber quem estava lá, mas assim, todas aquelas pessoas passaram a entender perfeitamente a língua que eles estavam orando, mas eles não são pescadores. Mas, irmão, o que eu quero dizer para vocês é que isso foi, assim, um momento, uma divisor de água. Tá? Os discípulos antes de Pentecoste e os discípulos depois de Pentecoste. E a nossa vida antes do Espírito Santo e a nossa vida depois do Espírito Santo. Eu quero que vocês entendam isso. Os discípulos, assim que passaram pela morte de Jesus, ficaram todos derrotados, né? Poxa vida, né? A gente acreditava que nós íamos derrubar todo o exército de Roma, que ele ia reinar, e aí, né, tinha um que queria ser o ministro da Fazenda, outro do Planejamento, né, pensando que ele ia ter um governo como nós temos hoje, né, político e tal. E, de repente, prende Jesus, morre Jesus na cruz, e cadê os sonhos? E aí Jesus, vocês não entenderam nada, né? Então, ao chegar ao ponto deles esmorecerem, de Pedro, né? Eu sabe de uma coisa, eu vou pescar, né? E com ele levou mais 6, né? Só que, naquele momento, ainda não tinham o Espírito Santo. Naquele momento, eles eram simplesmente pessoas que conheciam Jesus, que foram, né, escolhidos por Jesus, mas ainda não tinham o poder do Espírito Santo. Mas a partir de Pentecoste, aqueles homens, né, foram terrivelmente ousados em falar do Evangelho, né, no sentido assim, de um poder. Inclusive tem uma passagem de Pedro e João indo para o templo orar, tinha lá na porta do templo uma pessoa paralítica, pedindo uma esmolinha, pelo amor de Deus, né? E aí Pedro fala assim, olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos lhes dou. Levanta e anda.
e aquele homem foi curado. Né? Irmãos, isso tem citações que onde Pedro passava, que a sombra dele curava. Né? Ou seja, quem é o poder do Espírito Santo? Então, no poder do Espírito Santo, você recebe ousadia para falar da palavra. Você recebe dons para curar, dons para salvar, dons. E Jesus falou, né, que vocês farão obras iguais ou maiores que eu fiz. Né? Irmãos, então tudo isso é para nós, que somos discípulos de Jesus também. Eram para os seus discípulos e nós, né, que somos a igreja de Cristo também, né, a todos nós foi dado também a possibilidade de recebermos todos os dons do Espírito Santo. E Ele o dá àquele que Ele deseja, aquele que bem lhe agrada. Né? Irmãos, eu só queria comentar com vocês. 15 anos antes de eu conhecer Jesus, mais ou menos, eu estava fazendo as contas, né? Nós morávamos em Campinas, eu me lembro, lá para 82, por aí, muitos aqui falando, nem tinha nascido, né? Tudo bem, né? A gente não tem problema de falar a idade, não, porque já cabelos brancos já denunciam, né? Mas eu me lembro, uma primeira situação, que nós fomos convidados para uma ceia de Natal na casa de um amigo que trabalhava no banco. E lá naquela ceia, eu não sei se a minha esposa vai lembrar disso, eu acho que o Rodrigo já era nascido, o Rodrigo devia ter uns 2 anos de idade, por aí, o pastor Rodrigo. Aí, lá naquela ceia, primeira vez, assim, um momento assim que impactou principalmente a Neuza, né? Tinha uma pessoa lá, não sei quem é, amigo do dono da casa lá, que fez uma oração, fez um momento assim de falar da palavra, falou umas palavras bonitas, né? Quando chegou em casa, minha esposa falou, você viu que coisa bonita que aquele homem falou? Por que você também não fala? Eu falar o quê? Né? Entendeu? Imagina, né? Imagina. Vazio, né? De conhecimento, de nada, mas com a graça de Deus, porque Deus já tinha me escolhido desde o ventre da minha mãe. Mas assim, eu falei assim, imagina, né, um negócio desse. Não, de onde você tirou essa ideia? Minha esposa me cobrou. Você lembra disso? Lembra? Eu pensei que eu falaria, né, da Bíblia para alguém. Né? Jamais. Mas assim, Deus, né, o que eu quero dizer? Por que hoje eu estou falando? Não porque eu melhorei, não, porque o Espírito Santo nos dá, nos guia, nos dá ousadia, nos dá, uma das funções do Espírito Santo, trazer a lembrança, aquilo que nos dá esperança, né? Trazer a palavra, mas para isso nós precisamos conhecer a palavra, senão ele vai pegar lá, trazer a memória. O que se você não leu a Bíblia? Primeiro, você leia a Bíblia, né, busque entender que na hora certa, né, o Espírito Santo vai te trazer a palavra certa. Né? Mas se você... Por isso que Deus quer nos preparar. Ele tem toda uma preparação para que a nossa vida abençoe outras vidas. Mas se você não der o primeiro passo, que é falar, eis-me aqui, enche-me, Senhor, né? Como é que Deus vai usar a sua vida para abençoar outras vidas? Né? Por isso, irmãos, o Espírito Santo já habita em todos nós aqui. Eu creio que todos aqui têm Jesus já como seu Senhor, não tem? Tem alguém aqui que até hoje ainda não conhece Jesus, não tem ainda entregue a sua vida a Cristo? Só para saber. Eu creio que todos já têm essa experiência, né, de entregar a sua vida ao Senhor, né? E por isso, o Espírito Santo já faz parte da nossa vida, né? E o Espírito Santo, ele veio para trazer para nós, para fazer a diferença. Porque, à medida que nós começamos a caminhar com Cristo, as coisas começam a não dar certo. Peraí, pastor, antes de aceitar Jesus, tá, tudo bem. A hora que aceitei Jesus, começou agora, deu um problema ali, agora tem um problema ali e tal. Por que isso? Porque agora você faz parte
daqueles que Jesus separou, e Ele quer te dar experiência. Então, você que venha conhecer a palavra, porque o Senhor está falando o seguinte, que a nossa luta não é carnal, não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra a potestade. E Deus preparou para nós armas muito mais poderosas. Lembra a passagem de Eliseu? Eliseu, a Bíblia fala, não vou lembrar aqui onde que está isso, mas Eliseu fala, a Bíblia fala que havia um povo atacando o povo de Deus, né, o Israel, e aí o Espírito Santo revelava para o profeta o que ia acontecer, e o profeta falava para o rei de Israel, não vai por aqui não, porque os caras estão te esperando lá, vai por aqui. E os caras ficavam lá, perdiam a emboscada. Agora, eles vão atacar lá. Ele falou, eles vão atacar lá, se prepara. E os inimigos só estavam levando surra do povo de Israel. Aí descobriram, falou assim, já sabemos quem que é. Tem um profeta de Deus, tal de Eliseu, que o rei achava que tinha um traidor lá no reino, entregando tudo para o rei de Israel. Aí, alguém lá falou assim, olha, existe um profeta, um homem de Deus chamado Eliseu, que no seu travesseiro, Deus conta tudo para ele. Tá, deixar comigo. Mandaram o maior exército lá para pegar Eliseu. E aí, a palavra diz que o moço, Eliseu tinha lá os seus seguidores, lá tinha um moço que abre a porta, imagina, 7 horas da manhã, sei lá, 6 horas da manhã, abre a porta, amanheceu, quando ele olha, cercado, o exército, totalmente cercado, um exército muito numeroso. E aquele homem ficou apavorado, falou assim, ai meu Deus, vamos morrer. E agora, profeta, ele acalma, acalma. Acalma, porque maior é o que estão conosco do que o que estão com eles. E aí ele falou assim, Deus, abre os olhos do meu moço, para ele ver. E quando Deus abriu os olhos daquele moço, ele viu carros, cavalos, carros de fogo, cavalos de Deus, que eram milhões e milhões. Então, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Irmãos, não tenha dúvida que Deus não ia nos chamar para uma guerra, e nos colocar na mão, mas Ele nos dá as armas que não são carnais, e nós precisamos, então, crescer espiritualmente para poder saber usar aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, isso é responsabilidade nossa. Deus é poderoso para todas as coisas. A nossa parte é obedecer, é ouvir e colocar em prática aquilo que Ele preparou para nós. E Tiago, a palavra diz lá em Tiago 1,5. Olha como Deus é grandioso. E eu uso muito isso aqui. Às vezes você está falando o seguinte, olha, eu não estou conseguindo, não consigo. O que diz a palavra? Tiago 1,5. Se precisar de sabedoria, peça a Deus, que a todos Ele dá com liberalidade. Deus não tem problema nenhum de nos abençoar com entendimento. Quantas vezes, eu tenho certeza que você já se recorreu a Deus, estava uma situação que você não sabia como resolver, e você orou, e Deus te deu sabedoria. Então isso é Deus. Então agora, se você não tem esse entendimento que o Espírito Santo nos foi dado para nos abençoar, como é que é a sua vida? Então, nós temos que tomar decisões. Nós temos que tomar a situação assim, que a gente tomar uma decisão é muito importante. Ore a Deus. Ore a Deus. Nas quintas-feiras nós estamos aqui, fazemos questão de estar presencialmente para poder orar com as pessoas, os pleitos, as nossas famílias, tudo, Mas nós temos Deus já falou assim, olha, tudo que vocês precisam eu já te dei, Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Não é verdade? Jesus conquistou na cruz que Ele já venceu todo o pecado, que nós temos, Ele já assumiu para Ele. Mas se você confessar,
e arrepender, Jesus falou assim, ó, já nenhuma condenação vai para você. Então, tudo que precisava, Jesus já conquistou. E Jesus agora falou assim, agora eu estou indo para mandar aquele que vai guiar vocês à verdade. Aquele que vai estar 24 horas por dia com vocês. Mas que vocês precisam dele. Né? Não fique triste que eu estou indo, não, porque eu vou mandar um que vai estar todos os dias com vocês, que é o Espírito Santo. Vai estar, você precisa conhecer para que Jesus enviou o Espírito Santo e por que ele habita em nós, para que a gente possa ter intimidade com ele, possa conversar com ele, possa pedir para ele socorro. Hoje nós cantamos, né? Me ensine, eu não sei como orar, né? Não sei como pedir, né? Então, tudo isso que nós cantamos aqui tem que ser a nossa vida, né? Se nós temos dificuldade, nós temos que recorrer, né? Aí, irmãos, o Senhor, Ele está falando, né? Porque tem situações em que nós temos problemas no relacionamento, às vezes tem problema financeiro, às vezes temos problema de saúde, mas existe, Deus falou assim, eu não te deixei na mão, né? Eu não te deixei na mão, vocês não estão desamparados. Jesus subiu e enviou o Espírito Santo que habita em vós, né? O Espírito Santo, ele tem poder para nos abençoar, para nos fazer pessoas muito melhores. E o que nós estamos vivendo a partir do momento que o Espírito Santo passou a habitar em nós? Né? Primeiro, né? A Ellen quase pregou a minha pregação hoje aqui no Ministração. Parece assim, olha como o Espírito Santo fala, né? Muitas coisas que eu tinha estudado, trazer para tal, ela já antecipou. Nós temos, a palavra diz que quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, né, a primeira coisa que nós recebemos é o fruto do Espírito, que é amor, paz, alegria, né, benignidade, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Irmãos, se você aceitou a Jesus, se você está seguindo, né, a palavra, se você está praticando aquilo. Então, primeira coisa que Deus te dá é amor, paz e alegria. Essas três coisas vêm, né, na caminhada com o Senhor. O Senhor te dá uma paz. Se você tem fé, Ele te dá a paz. Fala assim, deixa que eu cuido. Não foi assim com aquele moço lá do Eliseu? Né? Ele não estava apavorado. Ele não estava falando assim, agora vamos morrer, agora o que vai acontecer, né? E o que aconteceu? O profeta falou assim, Senhor, abre os olhos do meu moço. E a hora que ele abre os olhos, ele vê Deus, né? Ele vê o exército de Deus, melhor, né? Carros de fogo, cavalos, cavaleiros de Deus ali, muito. Se o exército, né, do inimigo era grandioso, então, põe grandioso no exército de Deus. Então, se você tem essa fé, essa visão, que Deus colocou anjos, né, guardando a sua vida, a sua família e tal, e se você crê, e você orou e pediu, e você sabe que Deus ouve as nossas orações, então, a primeira coisa, por mais que a situação traga preocupação, você vai ter paz. Amém? Paz. Uma enfermidade. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Calma. Você não está com Cristo? Jesus não está no seu barco? Paz, né? Então, nada está, né? Existe uma situação em que Deus está falando assim, calma. Porque eu sou assim, calma. Deus está falando assim para mim, para você. Eu ainda não terminei a minha obra na sua vida. Aquele que começou a boa obra, na minha e na sua vida, ele falou assim que ele é fiel para cumprir. Nós precisamos crer, né, que Deus, né, Ele se declarou para nós, falou assim, vocês são meu povo, eu serei seu Deus. Então, irmãos, primeira coisa, paz. Você tem que ter paz. Se você não tem fé, Deus já te chamou, já colocou, a fé não é sua, mas Deus já te deu. Então, se você não exercitar a sua fé, não conhecer a palavra, como é que você vai crer? Então, Deus está falando o seguinte, olha, o fruto do Espírito, amor, paz e alegria.
O amor, né? Se você olhar o que Deus tem feito por mim, por você, pela sua família, pela sua casa, quem era, onde você estava e onde você está, isso é amor. O que Jesus fez por nós na cruz, isso é amor. Se Deus nos amou nesse ponto, a hora que eu me sinto amado, não tem outro jeito a não ser amar a Deus. E quando a gente ama a Deus, a gente faz as coisas com alegria, não com peso, não é verdade? Ontem, e nós começamos sexta-feira, né? Sexta-feira, carregar aquela caminhonete, fazer levar uma cozinha para lá, né? Então, mas Deus mandou pessoas para nos ajudar, não estava sozinho, né? E lá, nós fomos lá, eu fui dormir, já era 1h pouco da manhã, né? Mas os irmãs continuaram lá. Então, com alegria. Na hora de fazer as coisas, com alegria. Também era dia de festa. Não. O que a gente faz para Deus, a gente faz com alegria. Quando vocês vieram hoje aqui, trazer aquelas cestas básicas, o Douglas, os demais que estão no ministério, é duro, irmão. Carregar cesta, entregar cesta, podia estar dormindo, mas eu faço com alegria porque Deus nos ama. Eu preciso, no mínimo, amar o meu irmão, no mínimo. Isso aí é retribuir ao amor de Deus. E quando você faz isso, a alegria vem. Então, amor, paz e alegria. Não dá para você ser crente se você não tiver amor, paz e alegria. Alguma coisa você está deixando de lado, tá? Aí, tem outros frutos do Espírito, que é ter longanimidade, né? Ter longânimo, né? Eu sou para ver o culto, eu não tenho paciência. Mas orem para Deus melhorar a sua vida, porque tem gente que sofre demais por causa disso, né? Então, aí são coisas que vão melhorando. Então, o que não dá é para a gente nascer, né? De novo, somos bebê espiritual, e ficar a vida inteira bebê espiritual. Não dá, né? Você já pensou? Vou falar a Hélida com o seu filhote aí, o Gustavo. Você já pensou, Hélida, quando ele nasceu, você foi vendo crescer, você já pensou se chegasse 1 ano e o Gustavo não andava? 2 anos, continuava gatinhando. 3 anos, 5 anos, 10 anos. Então, você não ia ficar, né, de certa forma, preocupada, né, aborrecida? Deus olha para nós, para aqueles que não querem desenvolver, e fala, por quê? Né? Eu tenho tanta coisa para dar para esse menino, para essa menina, né? Mas eles não querem crescer. Então, nós temos que despertar para isso. Sabendo que Deus tem um plano para a nossa vida, e Ele nos chama, nós temos que entender que Ele tem coisas para nós, que nós temos que dar o nosso passo. Deus já deu dele, tá? Nos trouxe para a luz, nos deu a palavra, nos deu uma igreja para congregar, nos deu pessoas para colocar do nosso lado. Então, tudo isso Deus vai colocando. E a nossa parte, né? De continuar, né? E aí, por que eu preciso nisso? Por quê, irmãos? Porque quando nós temos... Aí eu vou ler a palavra para poder dar o sentido para a parte seguinte. Efésios 5,15. Olha o que Paulo fala. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? E não vos embriagueis do vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Tá? Enchei-vos do Espírito. Irmãos, Paulo está falando aqui o seguinte, né? Não andai como nécios. Nécios é aquele que nasceu agora, né? Ainda é novo, não conhece nada, mas já faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, não pode mais ser nécios. Nós temos que ser maduros, né? Para Deus poder nos usar. Seja de sábio. O que é sábio? O sábio aqui é aquela pessoa madura espiritualmente. Então, quando nós entendemos isso, né? A palavra, Paulo fala assim, não sede insensatos, né? Então, nécios, só para ficar bem marcado,
quando você entra numa empresa, que antigamente, não sei se hoje ainda existe, quando eu entrei no banco, muitos anos atrás, eles tinham um costume de fazer um trote com os novatos, né? E aí, a brincadeira é a seguinte, né? Eu entrei no banco, né? Que tinha 16 anos, parece. E aí, eu não entendia nada. Não sabia nem onde era, eu não sabia como é que era o cofre. Eu ficava imaginando, um dia eu quero entrar lá no cofre para ver onde está todo o dinheiro do banco, né? Porque eu estou trabalhando no banco, quero saber. Então, essas ideias, assim, de quem não tem ideia das coisas, né? Então, aí o pessoal alugava os Nessos. Falava o seguinte, vai lá pedir para o contador os carbonos para você lavar. Lavar carbono. Aí você não está sabendo de nada, você não vai discutir, né? Aí, fulano, eu vim aqui porque me disseram que eu tinha que pegar com você os carbonos para ser lavado. Aí o cara já sabia da palhaçada, né? Não, está com o Joaquim. Aí você vai lá para o Joaquim. Aí o Joaquim, não, está com o Pedro. E você ficava rodando a agência e todo mundo rindo da sua cara, né? Ou então, a outra brincadeira que eles faziam com os novatos, porque a gente falava assim, né? Contabilmente, você tinha que puxar o saldo, né? Puxa o saldo aí da conta, puxa o saldo, é pegar o saldo. Aí, ele falava assim, vai lá buscar o alicate de puxar saldo. Aí o tonto rolava a agência inteira. Irmãos, Deus está falando, não seja nécios, tá? Nécios. Mas não seja insensato, mas seja sábios. Irmãos, a vida está rodando. O nosso casamento está rodando. Né? A nossa vida profissional está rodando. E Deus falou o seguinte, eu tenho coisa para te abrir o olho, mas você está rodando de um em um, pedindo aí alicate de puxar saldo, espiritualmente falando. Você não está entendendo. O inimigo está te dando bordoada e você não sabe por quê no seu relacionamento. Então, uma palavra que foi uma coisa muito importante. O que nós precisamos ter? Discernimento espiritual. Primeira coisa, irmãos, que você precisa ter é saber o que está acontecendo. Se é de Deus, se é do maligno. Né? Então, você tem que orar e pedir discernimento espiritual. Às vezes, você está indo com uma pessoa, achando que aquela pessoa ali é do bem, e aquela pessoa está te preparando um abismo para você cair dentro dela. Né? Então, Deus abre o olho. Deus, me dá discernimento espiritual para eu fazer esse negócio. Não deixa eu entrar numa furada. Então, a palavra diz o quê? Não seja nécios, e nem sensato, mas sábios, prudentemente sábios, né? Então, pessoas maduras, pessoas que buscam a Deus, e Deus falou assim, precisar de sabedoria, busca a mim, que eu te dou, né? E Deus vai abrindo nossos olhos. E quando eu estou falando aqui, né, do nosso relacionamento, né? Aí a palavra aqui fala o seguinte, né? Não vos embriagueis com vinhos, mas enchei-vos do Espírito. Olha que comparação. Embriagar com vinho ou encher do Espírito. Por que embriagar com vinho? Tem muitas coisas que você fala, mas eu não bebo vinho, mas você faz coisas piores. Tem gente que faz coisas piores, embriaga com vinho. Que é coisa ruim, que faz mal, que está te atrasando, que Deus não pode usar a sua vida porque você está perdendo tempo com coisas que não é abençoadas por Deus. Né? Então, embriagar com vinho, olha só a comparação, é alguma coisa que dá satisfação para a pessoa, né? Você já viu alguém embriagar com vinho para dar prazer para o outro? Só se for para o dono do bar, né? Encheu a cara, gastou uma nota, né? Não embriagueis com vinho que traz dissolução. Isso eu já vi muito, né? Pessoas, inclusive uma família que nós estamos vendo, né? Que embriaguez. Aí a pessoa foi e largou a mulher com 4 filhos. Uma criança de 8 meses, uma de 2, uma de 6 e um de 10. Estou indo embora. Bebida, não tem valor para a família. E vai atrás da bebida. Então, não embriagueis com vinho, porque isso traz dissolução, mas
enchei-vos do Espírito. Então, irmão, o que Paulo está falando? Se nós buscarmos nos encher do Espírito Santo, por que uma mulher, né, a mulher sábia, ela vai buscar se encher do Espírito Santo? Por quê? Você tem a mulher sábia, né? Mas vamos colocar aqui o que a Bíblia fala? Da mulher rixosa e iracunda, que prefere, a palavra fala lá em Provérbios 21:19, que prefere morar no deserto, né? Lugar da dureza. Né? Você já viu alguém falar, eu quero morar no deserto? Já viu alguém falar isso? Aí a Bíblia fala, eu preferi morar no deserto do que ao lado de uma mulher, né, rixosa e iracunda. Então, ao invés de eu ser uma mulher, né, rixosa, iracunda, eu vou me encher do Espírito. Aí eu vou trazer bênção, né, para as pessoas. A minha família vai ser abençoada. Eu vou ter marido para sempre, porque o marido de uma mulher rixosa, de uma mulher iracunda é que só produz ira, só está naquele... Não traz alegria nenhum. Né? Aí perdi o meu companheiro. Por quê? Não aguentou tantas pancadas. Né? Então, a mulher, quando ela está cheia do Espírito, ela tem outra visão. Né? Se o meu marido precisa ser trabalhado, eu vou orar a Deus. Né? Eu vou pedir a direção do Espírito Santo. Aí o marido, né? Por que o marido, ao invés de encher do vinho, ele prefere ser cheio do Espírito Santo? Porque a hora que ele é cheio do Espírito Santo, assim, a mulher, né, quando ela está cheia do Espírito Santo, ela deixa de ser a mulher rixosa, iracunda, para ser a mulher virtuosa. Aquela mulher virtuosa que né, nós vimos na Bíblia, que maravilha. Tudo que ela faz prospera, é uma bênção, né? Então, um homem também que enche do Espírito Santo, irmão, ele vai trazer uma colheita para o seu relacionamento, ele vai ser aquela árvore plantada na beira do riacho, que vai aguentar a seca, as folhas não murcham, os frutos vêm no tempo certo. Então, tudo isto é quando nós ouvimos a palavra de Deus e nós buscamos aqui, né, fazer com que a gente possa superar aquela dificuldade. Então, se você tem dificuldade, se você tem problema, mas eu sou assim, é meu gênio, é meu jeitão, é a síndrome da Gabriela, que eu já falei aqui, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, você sempre assim. Não é, né? Porque Deus está falando que o Espírito Santo, ele vem e ele transforma a nossa vida, amém? Transforma. Eu tenho aqui, presente aqui, vidas que eu já vi, pessoas que era de um jeito e agora é de outro. Então você deve saber, né, conhece pessoas, talvez da sua vida, como Deus mudou a minha vida. Né? Então, nisto, irmãos, um relacionamento, né, eu estou trabalhando para a minha vida ser abençoada lá em casa. Às vezes tem pessoas que não param no emprego porque ele não tem nenhuma condição de conversar. Né? Aí, ora, pede para o Espírito Santo, enche do Espírito Santo. Quando está cheio do Espírito Santo, vai vir sabedoria, vai vir direção, vai vir conhecimento, vai vir como ele melhorar. Né? Então, por que Paulo fala assim, né? Não se embriagueis do vinho, né, que traz dissolução, mas enchei-vos do Espírito, né? Porque é isso que nós estamos precisando. Agora, tem pessoas que falam o seguinte, né? Eu vou conseguir resolver o meu problema. Eu sou capaz. E vai na força do braço. Na força do braço. E Deus está dando corda, né? Ele tem o Espírito Santo, ele tem a palavra, ele tem todo aquilo que você ouviu, aquela pessoa também ouviu, mas ele é cabeça dura. E Deus deixa as pessoas de cabeça dura bater a cabeça na parede. Tá? A hora que ele está perdendo aquilo que Deus deu, aí ele vai dar valor. Entendeu? Então, para que nós vamos chegar nesse ponto se Deus nos traz toda a direção? Deus quer nos fazer famílias fortes, né? Lares abençoados. Então, para isso, né, nós temos aqui que Deus ele quer tratar cada área da nossa vida, e é o Espírito Santo que vai fazer isso. Não sou eu, pastor, não é a sua esposa, não é o seu marido, né?
Então, tudo isso Deus já preparou. E o que nós precisamos? Nos ajoelhar, né? Orar, clamar, Senhor, eu não quero ser assim, né? Eu não quero continuar levando bordoada, Senhor Deus. Me dá sabedoria, me ajuda aqui, né? Faz igual aquele, tinha o fariseu e o outro era o publicano. Faz igual o publicano, né? Não fica cheio de, não vou orar não, porque eu tenho muita coisa feia, não. Fala tudo que você precisa para Deus. Não tenha vergonha, porque é para isso que a palavra diz, se fecha no seu quarto, no secreto, fale com Deus. Fala, Senhor, eu não consigo, mas eu quero, porque eu sei que o Senhor pode. Né? Ontem eu ministrei bastante lá para aquela pessoa que precisava muito de ajuda lá que eu comentei, né, da situação. Eu falei assim, uma pessoa, você tem 4 filhos para tratar, tem um marido bebum que te largou. O que você pode fazer? Se você crê que Deus é poderoso para fazer o impossível, ora para que Deus mude aquela pessoa. Agora, quando você lê lá, por exemplo, a passagem que está lá em 1 Coríntios 13, fala o seguinte, né? Eu vou ler aqui para você entender, para a gente estar finalizando. A palavra fala assim, ó, 1 Coríntios 13. Dá para pôr aí mais rápido aí? Vai passando, ainda que fala a língua, vai passando. Vai falando do amor, né? Lá no último, lá dos últimos versos. Volta, né? 13, 1 Coríntios 13. Ó, essa passagem aqui, ó. Depois de falar do amor, né? Ele fala assim, permanece agora esses 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Irmão, tem situação que você perdeu a fé. Você acha que não vai dar mais. Você nem ora mais, você acha, não, de caso perdido. Né? Então, se você sabe quem é Deus, se você sabe que você serve o Deus do impossível, você não pode perder a fé. Porque para Deus não há nada que Ele não possa fazer. Você não crê nisso? Então, se tem uma situação que você perdeu a fé, para pensar, né? O que é melhor para você? É aquilo, mas isso não tem mais jeito. Quem te diz que não tem jeito? Então, primeira coisa, a fé. Se você entende quem é Deus e o poder de Deus, você vai orar e vai acreditar. E quando você começa a acreditar, vem a esperança. Tá bem? Você não tinha esperança porque você não tinha fé. Agora você tem fé. Você fala assim, eu tenho fé porque eu sirvo um Deus que fez abrir o Mar Vermelho, fez parar o Rio Jordão, um Deus que fez o sol parar. Quem é? O meu problema é que Deus não pode resolver. Se você falar que o seu problema Deus não pode resolver, você, então, peça fé para Deus, né? Que Ele dá, né? Para que Ele te dê fé. Então, se você tem fé em Deus, né? Se sabe que Deus que nós servimos, então, você vai ter fé e vai ter esperança, que eu vou orar, que Deus ouve e que Deus vai trazer aquela situação. E a partir do momento em que você tem fé, você tem esperança, aí vem o amor. Porque o amor, ele só vai, né, aparecer quando você tiver resolvido, primeiro a fé, a esperança. Aí você vai falar assim, agora o amor. O amor é uma decisão, não é sentimento. Né? Então, maridos, amai vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Né? É uma decisão, eu não estou tendo sentimento. Né? Mas quem te disse que amor é sentimento? É um mandamento, né? É uma decisão. E a partir do momento que você ama a sua esposa, que você faz por ela, como bem disse a Ellie, né? A pessoa vai ver, vai se sentir amada,
e ela vai se tornar uma mulher submissa. Né? Então, ou seja, as coisas precisam dar os seus passos. Primeira coisa, naquilo que nós estávamos vendo, né, vem a fé. Primeira coisa, a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Então, irmãos, para nós encerrarmos aqui, tem muitas pessoas que estão falando assim, pastor, sinto muito, mas eu tenho um problema que Deus, não, eu já desisti. Né? Então, nisso aí, eu quero dizer para você que Deus falou para mim, trazer uma palavra seguinte, olha, eu não acabei a obra que eu comecei. Deus está trabalhando. Né? Deus está trabalhando ainda na minha vida, na sua vida. Tem coisas que Deus está trabalhando. E Deus não tem pressa, mas na hora certa, você vai ver. Se você der o primeiro passo, Deus vai dar o segundo passo. Tem muitas coisas que Deus está colocando para você. Tem gente cabeçuda, teimosa, que Deus está esperando bater a cabeça primeiro. Né? Se tem situação que primeiro vai acontecer para aquela pessoa saber que se ela tivesse vindo comigo, poderia ser diferente. Então, o que nós estamos esperando? Né? Não é melhor a gente crer em Deus, acreditar, né? Orar com fé. Né? E aí vai ter o que é esperança. Aí eu vou crer agora. Né? Irmãos, para nós encerrarmos, quantas vezes a gente não viu situação de pessoas que trabalhou a vida inteira, não tinha dinheiro para comer num restaurante, uma comida, né? E ele falou assim, eu já sei, eu vou trabalhar e vou me matar e eu vou ter dinheiro. Trabalhou a vida inteira para ter dinheiro e a hora que tem dinheiro ele não tem saúde para comer aquela comida. Entendeu? Eu não tenho, eu quero juntar muito dinheiro, eu quero ter patrimônio. E a hora que ele tem, ele não consegue, porque já passou o tempo dele com a família já esfriou, os filhos falaram assim, isso não tem pai, não tem mãe, né, não tem uma família. Então, irmãos, falta o quê? O Espírito Santo, né, trazendo a direção, mostrando as escolhas que nós estamos fazendo para a gente seguir o caminho da verdade. E é Ele que vai nos mostrar o caminho da felicidade. Não precisa ter muito para ser feliz com Deus, precisa ter obediência à palavra de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, encerrarmos o nosso culto.